Só os mestres, né, nessa vinheta aqui de abertura, só referências. Está no ar mais um Espaço Trabalhista aqui pelo canal da Prática Política, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Eu peço a quem acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, é importante demais o seu engajamento, a sua interação, a sua opinião. E também inscrição no canal, se não for inscrito, like no vídeo, que ajuda a impulsionar o conteúdo. Eu quero mandar um forte abraço a quem só nos escuta, né? A quem só nos escuta na versão podcast, tem cada vez mais pessoas nos acompanhando, Cristiano, na versão podcast, lá no Spotify, sobretudo. Então, se você tem o hábito de escutar podcast, saiba que todo o conteúdo do canal da Prática Política é disponibilizado na versão podcast lá no Spotify, procure por Da Prática Política. Cristiano Araújo, idealizador do canal Em Nome da Rosa, está aqui comigo mais uma vez, parceiro nessa iniciativa do Espaço Trabalhista. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores e ao pessoal que também gosta aí de ouvir, né, nos podcasts também. Sejam todos bem-vindos. Poxa, a gente já vinha falando já há algum tempo, né, que o Espaço Trabalhista era bem escutado por lá, né? E a gente fica muito alegre por esse novo público que também vem chegando e eu espero que vocês espalhem mais, né, para que o canal aqui, né, cresça ainda mais, né, que a gente consiga construir uma comunicação interessante, né, para a gente levar essa palavra divulgando o nacionalismo, progressismo e outras visões interessadas no Brasil e, por que não, né, Cláudio, na América Latina, que é o nosso caso novamente aqui, né? A gente fala muito sobre o Brasil, mas nós também não nos furtamos de falar sobre a América Latina. E hoje nós vamos falar sobre as eleições no Uruguai, país aí colocado às vezes meio que um patinho feio na política latino-americana, né? Eu digo patinho feio não de uma forma pejorativa, tá, pessoal? É porque ninguém liga muito para o Uruguai, né? Mas nós aqui no Espaço Trabalhista não tem essa daí de olhar como patinho feio, né? Na terra de Artigas, né? Que muitas pessoas ainda na política uruguaia ainda lembram, né, de Artigas, tanto é que Artigas é lembrado por várias facções políticas no Uruguai. Há outras referências, claro, assim como no Brasil também tem, eles também têm, e eles são lembrados com muito carinho. Agora, se eles reivindicam o legado, a gente não sabe. Mas isso é um papo mais que a gente poderia levar para uma outra hora. Mas hoje a gente vai falar sobre a eleição. Por quê? Nós temos uma eleição no próximo mês, no dia 27 de outubro, e a gente vai repercutir aqui sobre os candidatos, suas pretensões, quais são as polêmicas que estão rolando, os temas principais e outros temas que nós julgarmos interessante aqui para a gente discutir sobre o Uruguai. A maior dúvida, Cristiano, é se a esquerda vai voltar ao poder, já que lá no Uruguai, nestes últimos 5 anos, o país foi governado por um partido de centro-direita, né, do Lacalle Pou, presidente atual do Uruguai, e há aí essa possibilidade de a Frente Ampla, que é de centro-esquerda, voltar ao poder nessas eleições presidenciais, e você vai responder isso ao longo do programa. Eu só quero compartilhar com o público já uma tela para mostrar para eles, para quem estamos acompanhando aqui no YouTube, quem são os principais candidatos a presidente do Uruguai. O Uruguai, que tem uma prática muito semelhante à da Argentina, de realizar primárias em que a população vota e tal, realizou essas primárias, as internas dos partidos, e aí dessas internas saíram pelo menos esses 3 candidatos. Da esquerda para a direita, o Yamandu Orsi, da Frente Ampla, prefeito, ex-prefeito de uma cidade no Uruguai, a cidade de Canelones, e a vice dele é a Carolina Cossi, que é prefeita da capital do Uruguai, Montevidéu. Do lado, no centro, o Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que é o mesmo partido do atual presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, ele que foi secretário da presidência do Lacalle Pou. A vice dele é a Valéria Ripoll, que é uma servidora pública, uma figura conhecida lá no Uruguai. E à direita, o Andrés Ojeda, do Partido Colorado, que é um partido muito importante da vida política do Uruguai. Ele é advogado e eu não encontrei informação da fórmula, como eles gostam de falar, a fórmula que ele vai defender nessas eleições, como disse o Cristiano, primeiro turno marcado para 27 de outubro. Cristiano, te passo a palavra para
você iniciar por onde você achar mais adequado, né? Por onde podemos começar a falar dessas eleições presidenciais e dessas candidaturas que já estão colocadas? Bom, então, Cláudio, vamos lá, né? As pesquisas, né, que é o grande balizador para a gente dizer como é que as coisas estão indo, né? Pelo menos num cenário imaginário, né? Porque é aquilo, né, Cláudio, que a gente fala sempre, né? O que confirma a realidade é a urna, é isso que confirma, né? Mas a gente está começando a ver um cenário de evolução para frente ampla, viu? A Frente Ampla já vinha pontuando muito bem, né, desde as primárias, a Frente Ampla já vinha pontuando bem, já vinha ali, né, praticamente empatada com a fórmula de coalizão governista, né? Quando a gente divide entre Partido Nacional, Cabildo Aberto, os independentes e outros partidos que fazem parte da coalizão do governo, a gente vê que a vantagem da Frente Ampla ela é muito grande, né? A vantagem da Frente Ampla marca ao redor de 43, 44%, né? É verdade que há pesquisas aí que apontam já para 46%. Por exemplo, lá em Canelones, que é a cidade onde o Yamandu Orsi, né, foi prefeito, ele já marca hoje 60% da preferência eleitoral lá naquela importante cidade, né? Mas, Cláudio, cada vez mais as pesquisas vêm mostrando que há sim, né, um cenário bastante forte, né, para a Frente Ampla. Quando a gente olha para por exemplo, sei lá, para a presidência da República, a gente olhando os números, a gente pensa até que a gente tem um cenário parelho, né? A gente tem um cenário de igualdade, que vai ser uma disputa renhida, como gostam de dizer, né, os nossos irmãos latino-americanos, e eu, sinceramente, acredito que vai ser isso, tá? Nós vamos ter uma disputa bastante renhida, né? Eu não acredito que haverá uma grande distância da Frente Ampla em relação ao Partido Nacional, né, a fórmula, né, a coalizão governista. Eu sinceramente não acredito que nós teremos uma grande distância. Então, eu acho até que pode ser que nós tenhamos, dessa vez, por mais que o Lacadiepol tenha tido uma queda na popularidade, em razão aí de alguns exposed que rolou por aí, né, de mensagens no WhatsApp que podem sugerir algum tipo de suborno, algum tipo de corrupção, né, que atingiu um pouco, mas eu, sinceramente, não acredito que o Álvaro Delgado e a Valéria Ripoll terão um desempenho tão inferior como o Lacadiepol teve na eleição passada, até porque hoje ele é governo, a gente sabe que a máquina tem uma força grande, Cláudio. Então, eu acredito que vai ser uma disputa renhida, por mais que a Frente Ampla tenha avançado bastante. Agora, Cláudio, quando nós falamos sobre eleições legislativas, aí, Cláudio, depende do Instituto de Pesquisa. Mas, assim, posso te adiantar que boa parte dos institutos de pesquisa mostram, sim, uma vantagem e a possibilidade da Frente Ampla conseguir a maioria na Câmara Alta, que é o Senado, né? E ela não deve atingir a maioria na Câmara dos Deputados, mas vai ficar muito próximo a isso. Para te ter maioria na Câmara, tu tem que fazer 50 deputados. E se estima que a Frente Ampla possa fazer entre 44, não, 46 e 47. Foi a última que, se eu não me engano, o Instituto é o Factum, né, que fez essa projeção que aponta que a Frente Ampla pode conseguir entre 46 e 47 deputados. Então, assim, até mesmo o pessoal que faz essas projeções, e assim, não precisa ser nenhum gênio para dizer que
se eles têm a maioria lá no Senado, se isso se confirmar, e se eles estiverem próximo à maioria na Câmara, se a Frente Ampla vence a eleição, ela vai ter uma certa tranquilidade para governar, né? Porque eu acredito que vá, sim, há já pesquisas mostrando que entre os grupos que compõem a coalizão governista, o Partido Nacional, o Partido Colorado, o Cabildo Aberto, né? Vai haver, sim, alguma fração, né? Então, cara, eu acho que o caminho hoje para a frente ampla, pelo menos é o que aponta neste momento, né? Apontam que hoje a frente ampla tem, né, aí a faca e o queijo na mão. Mas é claro, desculpa eu lembrar aqui, né? Mas lembro do que o Ciro dizia, né? Sobre aquele negócio de que é o retrato do momento e a vida é filme, né? E, cara, e para o Uruguai isso serve, viu? Porque o Lacadiepol, em 2019, e a gente estava conversando aqui em off, eu acompanhei tudo, Cláudio, desde as pesquisas, desde as prévias, aliás, né? Tu bem lembrou que existe essa tradição, assim como também existe a tradição na Argentina. E ele foi evoluindo nas últimas semanas até ele chegar num resultado bem interessante que o habilitou para o segundo turno. E depois a gente conversa sobre o segundo turno, viu? Para a gente não entregar tudo. Mas é importante isso que você está falando sobre 2019, porque é a referência para todos nós. Até porque a situação é muito semelhante. Lá em 2019 também a Frente Ampla tinha uma certa vantagem, como se mostrou no primeiro turno. E no segundo turno esbarrou não só no Lacadipol, mas também nesse outro partido que você mencionou algumas vezes aqui, que é o Cabildo Aberto, que é uma espécie de Do extrema Guido direita. Manini? De extrema direita. É mais ou menos por aí. E foi feita essa comparação em 2019. Vocês devem se recordar que em 2019 nós tínhamos Bolsonaro em vários países aqui da. Porque o Guido Manini é ex-militar, né? E também porque a cobertura brasileira das eleições de 2019, não só no Uruguai, mas de eleições também no próprio Paraguai, trazia essa figura, né? A figura de um Bolsonaro paraguaio, de um Bolsonaro uruguaio, de um Bolsonaro argentino, Bolsonaro boliviano, Bolsonaro argentino. Eles boliviano. ficaram procurando Bolsonaro em tudo quanto é lugar, né? É verdade. E eles encontraram assim candidaturas muito semelhantes às do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. Estou me recordando disso porque em 2019 a Frente Ampla esbarrou nesse crescimento dessa chamada extrema-direita que aglutinou votos no Lacadipol para evitar a manutenção da Frente Ampla no poder. Eu quero só, para não perder essa referência para o público que está acompanhando a gente aqui, porque esse programa aqui é aquele programa introdutório sobre o assunto. Não é o assunto do momento, não é um assunto que vocês estão acompanhando no noticiário brasileiro, talvez ganhe alguma relevância mais perto da data, né? Mais perto do dia 27 de outubro. Ou depois do resultado, né, Cláudio? Ou só depois do resultado também, tem isso. Mas já que nós estamos fazendo aqui um conteúdo introdutório, assim, introdutório que eu digo para essa eleição em 2024, e eu quero pedir a você que acompanha ao vivo que manifeste a sua opinião, se você está acompanhando, se você não está acompanhando, se para você o Uruguai tem relevância, porque também, eu sei que o Cristiano, quando falou lá do patinho feio, né, e não é a nossa opinião sobre o Uruguai, e também não é a nossa opinião sobre a política uruguaia, né, ainda que eu particularmente não acompanhe muita política uruguaia, mas também não vejo que seja esse patinho feio, só que é uma realidade muito particular, né? Porque, veja só, para essa eleição, a eleição presidencial agora de outubro, o Uruguai tem um eleitorado de menos de 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 600 mil pessoas aptas a votar. Cara, você pega a cidade de São Paulo, na eleição municipal de agora, na eleição de agora, de outubro também, só a cidade de São Paulo tem 9 milhões de eleitores aptos a escolher o seu prefeito ou a sua prefeita. Então, olha só, para nível de comparação, um país inteiro tem menos de 3 milhões de pessoas aptas a votar e a escolher o próximo presidente do país. Né? Então, também o Uruguai é isso, né? O Uruguai é um país muito pequeno, com a população muito reduzida, e isso se expressa também na vida política. E aí, para falar da vida política, Cristiano, o Lacadipol, ele quebrou uma sequência de 15 anos da Frente Ampla, né? No poder.
quebrou mesmo. Tanto é que se falava, eu lembro que até da cobertura que nós fizemos, né, na mídia independente, de que o Lacadipol seria uma espécie de Bolsonaro também, uma espécie de um sujeito assim mais de direita para extrema direita, um cara que seria autoritário. Eu lembro que a principal pauta daquela eleição em 2019 no Uruguai era a segurança pública. Nossa, isso apareceu muito naquela eleição. Eu te passo a palavra para analisar, primeiro, o contexto no qual o Lacadipol assume o Uruguai e o contexto no qual ele vai deixando o Uruguai, porque as pesquisas mostram, ainda que ele não tenha uma alta rejeição, mas mostram que ele chega meio que desgastado ao final do mandato. E na sua avaliação, a que se deveu esse desgaste depois de uma eleição em que muitas pessoas analisaram como uma eleição de redenção mesmo? Olha, uma eleição importante porque quebrou esse ciclo de 15 anos da esquerda, da centro-esquerda, da Frente Ampla no poder no Uruguai. Bom, vamos lá, Cláudio. Olha, cara, assim, eu até busquei essa informação, viu? Mais ou menos umas 2 semanas para tentar entender, né? O que que foi que fez com que aumentasse um pouco a rejeição do presidente Lacaille Pou, né? E, assim, é uma coisa que eu acho que é muito individual, tá, Cláudio? É aquele negócio das promessas não cumpridas, né? Os uruguaios ainda se sentem inseguros, por mais que o presidente Lacaille Pou ele tenha feito investimento, tenha tentado fazer alguma coisa em relação à questão da segurança pública, mas o povo do Uruguai não se sente nem um pouco seguro e a economia do Uruguai, por mais que tenha aí projeções que apontem que a economia vai crescer 2,4% até o final do ano, mas os uruguaios não estavam sentindo que o presidente Lacalle Pou estava entregando o resultado, né? E aí depois veio a pandemia, né? O que dificultou ainda mais, né? Por mais que ele tenha tido uma postura correta em relação àquele período, né? Eu avalio assim, né? O presidente fez o que realmente tinha que fazer, mas o Uruguai sentiu muito, né? O impacto, né? Então, assim, imagina num país de uma economia pequena, né? E assim, com o número de eleitores que tu disse, né? Tu lembrou o número de eleitores, mas também é interessante da gente lembrar, né? Da economia uruguaia, que é uma economia pequena, assim como também o Paraguai é uma economia pequena, né? Então, assim, cara, tem muito dessa questão que eu te falei, né? De as pessoas acharem que no campo da economia ele não entregou o que se imaginava, ele não conseguiu combater o problema da segurança pública, né? E também teve essa questão agora, no finalzinho aí, quase no finalzinho do governo, envolvendo um WhatsApp aí, que, poxa, deu a entender que estava rolando um suborno ou alguma coisa relacionada a, a essa questão da corrupção, que foi uma questão que ele falou bastante durante a eleição. Então, assim, isso acabou pegando um pouco mal para o presidente Lacalle Pou, né? Agora, cara, tem uma questão que também, né, vai a plebiscito, né, que durante a eleição, que é a questão previdenciária, né? O presidente Lacalle Pou, ele teve uma coragem gigantesca de enfrentar um debate que ninguém quis enfrentar. Eu nem estou entrando no mérito se está certo, se está errado, não vou entrar nos pormenores, porque eu tenho que ser sincero aqui com o nosso público, que não é um debate que eu acompanhei. Imagina, né, pessoal? Eu e o Cláudio, a gente definiu essa pauta aqui em 3 dias. Não tem como em 3 dias eu acompanhar todo um processo de votação, como se deu, quais eram as propostas. Mas, assim, pessoal, o debate previdenciário no Uruguai sempre foi um debate muito difícil de se fazer, porque, veja bem, né, tu está mexendo com os interesses das pessoas, né? Então, por mais que governos mais à direita também quiseram fazer esse debate, e isso, claro, custa muito no capital político, né?
Também os governos da Frente Ampla também fizeram algumas reformas também no sistema previdenciário, mas o problema ele continuou, né? E o presidente Lacaille Pou, ele decidiu fazer uma reforma um pouco mais profunda no entendimento, né, da imprensa uruguaia. Pessoal, estou passando aqui a visão da imprensa uruguaia em relação à reforma, porque assim, eu não tenho como me posicionar para dizer se foi boa, se foi draconiana, né? Claro, tem alguns pontos que eu ouvi por alguns deputados da Frente Ampla que eu não gostei. Por exemplo, o fato de uma pessoa não estar trabalhando, né? Ou seja, a pessoa está desempregada e está contribuindo para o sistema. Isso aí eu achei assim meio bizarro, sabe? É só uma das questões assim que eu lembro bem tranquilamente assim em relação a essa questão. Mas assim, ele fez isso durante a pandemia. Foi durante a pandemia que ele fez essa reforma no sistema previdenciário uruguaio, né? Que lá é um sistema misto, tá, pessoal? É um sistema um pouco público, um pouco com privados, e aí tem aquelas agências de fundo de pensões, igual tem no Chile, tá? Mais ou menos daquele jeito. Eu não sei como é que rola a, a administração, eu não sei quem é que administra. Eu sei que o responsável é o Banco Central Uruguaio. Isso eu posso falar para vocês com muita tranquilidade. Agora, se a administração é boa ou é ruim, eu não sei, mas eu posso dizer de novo agora com tranquilidade para vocês que o sistema não traz lá muita satisfação aos uruguaios, porque estão vendo que as suas aposentadorias não estão chegando no mínimo nacional, as suas aposentadorias estão definhando, né? E por mais que se diga por aí, né, na mídia uruguaia, que, poxa, aqueles mais velhos, aposentados, né, poxa, esse pessoal aí nunca ganhou tão bem. Mas aí, quando tu olha, aqueles que recém se aposentaram, o pessoal está cada vez mais vendo a sua aposentadoria definhando. Eu não sei, Cláudia, aí eu não posso ser leviano de dizer que o cenário é igual do Chile, que a gente sabe que tem essa situação das aposentadorias definhando, porque daí lá no Chile, esse sistema é mais consolidado e tudo mais, né? Que isso já ia desde a Constituição pinochetista da década de 80, né? Agora, no Uruguai, eu não sei quando é que houve essa mudança do sistema misto, e eu não sei assim, o tamanho do impacto, né? Eu não tenho como ser leviano e dizer aqui para vocês, é a mesma coisa. Não, eu não posso dizer. Mas já há sim um sentimento pelos uruguaios, né, de que sim, que a renda está deprimindo e que o país começou a se tornar muito caro para os uruguaios. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade para vocês. E esse ponto é o mais importante, porque é o ponto que você falava nos bastidores aqui, que é o ponto em que todas as candidaturas vão bater, principalmente as de oposição, né? E é interessante porque se em 2019 a temática foi segurança pública, desta vez, pelo que você está compartilhando com a gente aqui, a temática deve ser o sistema de previdência, né? O sistema de seguridade social. O que eu ia falar, até levantei o dedo, mas que bom que você terminou, é o famoso confisco, né? O famoso confisco, quando a pessoa sequer está trabalhando, ou aqui em São Paulo, não sei se isso acontece também em outras cidades do país, mas em São Paulo, desde o governo Dória, o servidor aposentado ele tem que contribuir com 14% todo mês da aposentadoria. Então ele já Uhum. contribuiu trabalhando e depois, quando ele acessa a aposentadoria, ele continua contribuindo 14%. Tanto é que isso foi Aqui também objeto. passou isso no Rio Grande do Sul também. E isso é objeto de discussão no STF, ou foi? Eu sei que há aí uma decisão, né, Sim. contrária a esse entendimento, portanto, garantindo ao servidor aposentado que ele não tenha parte da aposentadoria confiscada, porque é um confisco, e é o que você está se referindo lá no Uruguai, a essa possibilidade do trabalhador desempregado ser obrigado a contribuir com o sistema de previdência. É algo assim
que não faz sentido nenhum, né, já que o sistema ele é montado, né, todo idealizado para ser contributivo no sentido do cara estar contribuindo quando ele estiver trabalhando. É até estranho, né, você conhecer um sistema de previdência que leva em consideração isso, né. No caso, aqui em São Paulo e também pelo que você está falando no Rio Grande do Sul, a gente lembra da onda neoliberal, né, ainda que o Brasil sempre tenha vivido, né, é uma onda que não passa, né, mas é bom lembrar que nós tivemos uma fase mais aguda mais recentemente, né, com essas figuras todas, João Dória, o próprio Eduardo Leite aí no Rio Grande do Sul e por aí vai. Ô, Cristiano, só para não perder a referência do Uruguai e dessa temática da seguridade, o que os candidatos têm apresentado nesse sentido? Porque a gente mostrou ali o quadro, eu vou compartilhar de novo para a audiência rotativa, o quadro com os principais candidatos. Vamos falar um por um, se puder. Eu vejo que essa fórmula da Frente Ampla, pelo que eu pude ler, do Yamandu Orsi e da Carolina Cossi, é uma fórmula muito forte, porque são dois prefeitos, né, no caso da Carolina, prefeita da capital do país, mas o Yamandu Orsi também com uma experiência lá em Canelones, e não só isso, uma fórmula que congrega uma espécie de unidade na Frente Ampla, sem que tenha fissuras aí para esse processo eleitoral. Eu te passo a palavra para falar um pouquinho sobre essa fórmula e como que essa fórmula está abordando essa temática da Previdência no Uruguai, que, como você já compartilhou aqui com a gente, tem tudo para ser o principal assunto dessa eleição lá no Uruguai. Perfeito. Cláudio, tu tocou no ponto mais interessante da live. Sério mesmo. Porque, assim, cara, é inacreditável que, assim, vou dizer assim, muito sinceramente para vocês, tá, pessoal? A eleição no Uruguai é quase uma impertinência hoje. O mais importante hoje na eleição é um dos plebiscitos que é em relação à reforma de Seguridade Social. É o tema mais importante hoje no Uruguai, tá? Muito mais do que a eleição. Sério mesmo. Não é à toa que a gente está vendo aí, né, as candidaturas, né, falando abertamente sobre o tema, né, porque é um tema que vai ser cobrado, né, os jornalistas estão apertando os candidatos, também tem movimentos dentro do partido se manifestando, e assim, deixa eu te dizer, primeiro sobre a Frente Ampla, tá? Sobre as proposições. Cláudio, aí assim, eu não vi muitas entrevistas do Yamandu, tá? Não vi mesmo, vi algumas coisas, mas, cara, como esse tema, ele tá tomando uma centralidade tão grande, por isso que eu disse que o tema importa mais do que a própria eleição, eu assisti uma entrevista dele e, cara, eu não vi rigorosamente nada. Eles não discutiram sobre aquilo que o candidato pretende para o Uruguai. Não, cara, assim, vamos fazer o paralelo com o Equador? Vamos. Cara, o candidato à presidência da Frente Ampla, ele lembra muito do Tavares, lembra muito do Pepe Mujica, né? Ele faz muita referência ao passado, né, da Frente Ampla, né? E, cara, o debate andou por aí, sabe? Sobre as conquistas da Frente Ampla, sobre os grandes quadros da Frente Ampla, e não evoluiu muito para além disso. Sério mesmo, não houve evolução, porque o tema ficou o tempo todo rodando nessa questão aqui envolvendo a reforma da Seguridade Social. E assim, Cláudio, eu tô vendo de novo aquela figura de linguagem que a gente falou, né, de os pés na canoa. Lembra aquele tema que a gente já falou em relação ao presidente Nicolás Maduro? Tá assim também, Cláudio. O pessoal tá com medo de falar. Tá com medo de falar. Ó, para não dizer que tá todo mundo com medo na Frente Ampla, a vice já se pronunciou. A vice foi a mais clara. Ela disse que ela não apoia a iniciativa que vem de um sindicato, né, que é o PIT-CNT, né, que é o maior sindicato do Uruguai, é o equivalente à CUT, tá? Se tu procurar lá a biografia dos caras,
não tem como a gente não fazer a alusão à CUT. É quase impossível não fazer, pessoal, é muito parecido, tá? E assim, essa central sindical, ela que organizou, né, esse projeto, eles escolheram assinatura e tudo mais, né, é tipo um projeto de iniciativa popular, né, por lá, recolheram as assinaturas, conseguiram os 10%, né, do eleitorado nacional, e isso vai a plebiscito, né, eles conseguiram isso. E assim, Cláudio, eu não vou lembrar qual é a pesquisa, o mês, mas eu posso arriscar aqui talvez um mês de agosto, né, que foi feita uma pesquisa, né, a respeito de o que os uruguaios pensavam. Eu não estou falando dos políticos, tá? Eu estou falando do povão, né, do uruguaio mesmo, né? Cara, quase 60% aprova a iniciativa da central sindical de mudar a fórmula da Seguridade Social. Eles querem revogar o que o Lacaille-Pou fez, né? E aí, Cláudio, a Frente Ampla, como eu te disse, né, quem teve a posição mais contundente da fórmula foi a vice. O Yamandu, rapaz, ele foge daqui, foge dali, mas ele não responde concretamente a posição. E não é só ele, tá, Cláudio? Nós temos um grupo de 111 especialistas, a maioria todos economistas, da Frente Ampla, e quando eles são questionados pelos jornalistas, economistas e outros profissionais da comunicação, eles dizem, não, essa não é uma posição definida pela fórmula que nós defendemos, que é a Frente Ampla. Essa é uma posição independente dos 111 economistas da Frente Ampla. Isso aqui é uma posição nossa, né? Além dos 111 economistas, também já apareceram outros também, né, que já disseram que são contrários a essa reforma proposta pelo sindicato, né? Mas dentro da coalizão, né, existe sim alguns partidos que são favoráveis, como o Partido Comunista, o Partido Socialista e o PVP, né? Eles são favoráveis sim que aconteça essa reforma, tá? Agora, em relação às outras fórmulas, aí a posição ela já é um pouco mais segura dentro do status quo uruguaio, né? Por exemplo, o Orreda, o candidato Álvaro Delgado, a vice, já foram muito claros que são contrários. Inclusive, eles e os outros candidatos, né, do Cabildo Aberto e dos outros mais ao centro ou mais à direita, eles assinaram um documento conjunto se posicionando contrário a essa reforma proposta pelo sindicato, né? Quem está mais assim em cima do muro é o Yamandu Orsi, tá? Ele realmente assim está com uma certa dificuldade de dizer. E aí, Cláudio, vai uma interpretação minha, tá? Para mim, cálculo político total. Eles não querem de maneira nenhuma queimar o sindicato, porque o sindicato ele é conhecido por ter uma posição mais frente amplista, então eles não estão querendo se queimar. Aí eles estão jogando o 111 na frente, botam a vice para falar, né? Apesar que a vice também não é tão desprezível, tá, Cláudio? Só para colocar aqui para o pessoal, lá no Uruguai, a vice, ela tem um lugar no Senado, tá? Igual, por exemplo, acontece na Argentina, beleza? Então, sim, ela não é uma posição tão desprezível, né, para dar uma opinião como essa, já que o sindicato, ele tem uma simpatia pelos frente amplistas, né, historicamente, pelo menos ali, desde 2005, mais ou menos, eles já têm uma posição bastante favorável, né, em relação aos frente amplistas. Então, assim, Cláudio, o único que está nesse sentido aí que eu te falei, né,
e que eu acho que está fazendo sim um cálculo político, é o Yamandu. Porque ele não quer queimar os caras logo, sabe? Não quer jogar o pessoal do sindicato na fogueira. E eu digo até mais, Cláudio, eu acho que não vai passar a reforma e eu acredito que eles vão fazer ali, né, com o pessoal do sindicato, caso a Frente Ampla vença, eles vão talvez pegar um ponto aqui, um ponto ali, né? Porque assim, o que na verdade o sindicato está pedindo? Ele está pedindo apenas uma mudança no artigo 67, né? Que foi o que eu consegui colher de informação em relação a esse plebiscito, tá? Então, assim, eu acho que pode ser que eles convençam o pessoal do sindicato que não é uma boa ideia, ou talvez eles possam pegar uma coisa aqui, ou buscar um meio termo, né, para talvez, né, não queimar o filme totalmente com o pessoal do sindicato. Se eu fosse arriscar, eu acredito que eles iriam tentar buscar um meio termo não necessariamente que seria a proposta do sindicato, tá? Pode ser que a própria Frente Ampla, caso vença, apresente uma proposta alternativa que garanta a governabilidade, não vai queimar eles frente à opinião pública, mas que também, né, vai conseguir dialogar de alguma forma com o sindicato. Você falando me lembrou um país também aqui da América do Sul em que a relação com os movimentos sociais, os movimentos sindicais do presidente ou de quem está no poder, essa relação um tanto ambígua, né? Aquela relação em que não pode deixar os parceiros ou os companheiros se queimarem, mas ao mesmo tempo também não contribui, não ajuda como poderia ajudar esses mesmos companheiros. Porque, em outras palavras, me parece que nessa discussão aí da Seguridade Social lá no Uruguai, está muito claro que o cálculo é como você falou, é um cálculo político, um cálculo eleitoral, porque é óbvio que esse assunto vai afastar o famoso centro, né, o chamado centro, que tem aqui, tem no Uruguai e tem em quase todos os países do mundo. Com raras exceções. Então, eu acho que o cálculo é como você falou. Eu vou nessa linha também de que o cálculo é: não vamos nos meter nessa disputa, até porque, pelo que eu tinha lido, não há uma. Não há. Não é primeiro, não é unânime, está longe de ser unânime essa discussão da reforma. Isso na sociedade, na sociedade. E talvez, como você já falou, não deve passar isso no primeiro turno, lá no dia 27 de outubro, né? Primeiro turno, não, no caso, como é uma consulta, como é um plebiscito, no caso, não deve ser aprovado esse plebiscito, né? Nessa consulta, eu imagino que a maioria vai ser contra essa mudança, essa reforma. Então, é aquele negócio, é um assunto que, em tese, pertence ao campo ideológico da Frente Ampla, mas por sofrer algum tipo de rejeição do chamado centro, da classe média, de repente, ou principalmente dos setores que têm alguma influência na presidência do Uruguai, é aquele assunto que eles estão afastando da própria campanha. É muito interessante isso que você falou, porque parece muito com o que a gente vê. Inclusive, o Cláudio, inclusive o próprio Lacaille-Pou, que, né, vai deixar a presidência da República, ele também está na campanha, viu? Ele está na campanha contra essa reforma da Seguridade Social. E ele disse que ele vai ombro a ombro com o candidato dele fazer campanha contra. Mais do que fazer campanha contra a Frente Ampla. Só para vocês terem uma dimensão da importância desse assunto, dessa temática da reforma da Seguridade Social. Eu só quero, para a audiência rotativa que está chegando, que está passando por aqui, quero só contextualizar de novo, porque estamos falando da eleição no Uruguai, que vai ocorrer no dia 27 de outubro. Então é um vídeo ainda bem introdutório. O Cristiano está fazendo questão de trazer isso para o programa aqui para que a gente possa já entender quais são os assuntos que estarão na campanha, o que estará em disputa nessa eleição presidencial lá no Uruguai e, principalmente, como é possível que a Frente Ampla, que governou o país por 15 anos e que é uma frente de esquerda ou de centro-esquerda, pode voltar ao poder. Então, a partir dessa eleição de 27 de outubro. Ô, Cristiano, enquanto você falava, eu estava colocando a gente no ar lá no Instagram, então eu quero pedir a quem nos acompanha no Instagram, ao vivo, que mande a sua mensagem aí, eu vou tentar ver, tá? Vou tentar ver. Se não der certo,
se você percebeu que a gente está passando muito tempo, a gente não está lendo suas mensagens aí no Instagram, porque não chega aqui para a gente no StreamYard, eu peço a você que, se puder, claro, mude para o YouTube, vai lá no YouTube, procure por Da Prática Política, que a gente está ao vivo, e aí o seu comentário vai ser com certeza lido, a gente não vai perder ele aqui. Cristiano, vamos falar da segunda fórmula, a gente falou aqui da fórmula da Frente Ampla, né, do Yamandu Orsi com a Carolina Cossi, vamos falar do Álvaro Delgado e da Valéria Ripoll. O Álvaro Delgado, assim, não dá nem para falar que não é um preposto do Lacade Pou, já que ele foi até secretário da presidência, então é aquele sujeito que representa o, digamos assim, representa e vai defender o mandato do Lacade Pou. Em relação a Valéria Ripoll, pelo que eu estava lendo, é uma figura assim que tem essa característica de ser servidora pública, mas que ficou muito famosa por ser uma debatedora de televisão lá no Uruguai, e que por isso que ela está nessa fórmula. Eu quero que você fale um pouco dessa fórmula e o que eles têm apresentado como, digamos assim, principais bandeiras até aqui nessa pré-campanha, se é que a gente pode classificar essa fórmula lá no Uruguai. Vamos lá, Cláudio. Foi interessante a gente falar sobre a vice, né? A vice eu achei curioso, né? Porque quando eu li a biografia dela, né? Eu fui atrás da biografia, eu gosto às vezes de ver o vice, né? Desde a eleição, acho que desde a eleição da Argentina em 2019, eu tenho olhado, né? Quem são os vices, né? E, bem, ela parece ser, sim, uma pessoa bem simples, viu? A Valéria Ripoll, né? Eu dei uma olhada assim e digo, pô, mas ela parece ser uma mulher bem simples, né? Geralmente a gente vê aquele pessoal, né, que é mais aburguesado e tal, né? Tem ali uma trajetória forte, né? Principalmente quando se trata de um partido mais à direita, né? Mas, cara, dessa vez não, tá? Dessa vez ela me parece ser, assim, uma candidata, digamos, perto dos outros, né? Uma candidatura bem popular, viu? E, assim, uma curiosidade que tem sobre a Ripoll é que ela já foi do Partido Comunista, viu? Até 2010. E sei lá por que cargas d'água ela não ficou muito tempo, aí ela até saiu da política, ficou afastada da política por muito tempo, e aí como tu disse, né, depois ela começou a aparecer em programas de debate, né, naquele estilo lá dos programas sensacionalistas na Argentina, né, que tem por tudo quanto é lugar, né. E, cara, em relação ao Delgado, né, tu colocou muito bem, é sim um entreposto, né, tanto é que ele foi um dos caras que teve o diálogo aberto, né, para aprovar a reforma previdenciária no governo do Lacalle Pou, né. E, cara, assim, eu dei uma lida no programa de governo deles, tá, mas eu li o resumão do programa, porque assim, né, cara, o programa mesmo deles tem mais de 200 páginas, né? Aí assim, né? Só sonhando, né? Que eu vou ler 200 e poucas páginas, tendo que estudar para concurso em 3 dias, né? Não vai rolar, né? Mas, cara, não tem nada de ambicioso, tá? O lema deles é o seguinte: um Uruguai mais barato para os uruguaios. Aí, assim, o que eles estão propondo? Eles estão propondo mais segurança para os uruguaios, eles estão propondo tirar um pouco das tarifas alfandegárias e das licenças para importar e exportar, né? Porque eles veem que às vezes tem muita dificuldade em relação à União Europeia, Estados Unidos, Brasil e Argentina, né? Essa, aliás, é uma reclamação que o presidente Lacalle Pou já tinha, tá? Que por que ele, por exemplo, era um cara que direto ele estava na briga em relação ao Mercosul? Porque ele tinha muita dificuldade de negociar com o Brasil e principalmente com a Argentina. Ele queria ampliar o comércio, só que as licenças, Cláudio, segundo ele, né, acabavam atrapalhando demais a questão das negociações entre Brasil e principalmente Argentina, né, que ele reclamava bastante em relação a isso, né.
E então, assim, a fórmula, né, quer mudar um pouco isso, né? Eles querem mudar, por exemplo, também a questão dos tributos, né? Não chegam a falar de uma reforma tributária. E eu confesso para ti, assim, que eu não entendi muito bem o que eles pretendem em relação a essa questão tributária. Não fala nada sobre reforma tributária, tá? Mas eles falam de mudar a relação tributária, de facilitar os negócios para as pessoas terem as suas empresas, aquele discurso que é comum, assim, né? Bem senso comum na centro-direita, tá? Assim, não tem nada de especial, tá, Cláudio, em relação. Assim, uma coisa que eu até achei legal, e aí isso eu li no programa, porque foi a única parte que me interessou, tá? Que foi, assim, a relação da desburocratização, mas com maior tecnologia no serviço público para agilizar os processos, né, no setor público. Aí, assim, eu até achei uma proposta legal até, né, de tu colocar mais tecnologia para facilitar um pouco, tirar um pouquinho da burocracia, para as coisas serem um pouco mais ágeis. Até aí, cara, tudo bem. Mas de resto, Cláudio, olha, sendo bem sincero, uma pobreza danada, sabe? Aí depois eles falaram sobre o setor das carnes, sobre o setor do leite também, né? E é tudo nessa ideia de retirar impostos, retirar a burocracia, é, de. Eu não sei se ele fala em zerar, tá? Ele não chega a falar em zerar, mas ele fala de quase chegar a isso para as tarifas de exportação, tá? Ele não chega a falar isso com todas as letras, né? Eu, pelo menos, não tenho essa lembrança. Mas, cara, assim, não tem nenhuma novidade em relação à proposta. Uma proposta, eu vou te dizer, bem senso comum, tá? Bem senso comum, assim, da centro-direita. Em relação ao Orreda, o Cláudio, como ele é um cara meio outsider, né? E ele chega mais ou menos nessa condição, aí eu tenho que ser muito sincero com o público. Eu não vi rigorosamente nada sobre o Orreda, né? Eu sei que ele chega nessa onda meio do outsider, né? Mas eu não tenho assim maiores informações sobre o Orreda, né? Sei que ele é advogado e tal, que é um político e tudo mais, mas eu não tenho assim maiores informações no momento a respeito dele. Até porque sim, ele não é um candidato que nesse momento, né, tem mostrado muita força. E como é o nosso tempo, ele é curto, e como disse o Cláudio, né, uma conversa introdutória, eu digo assim com muita franqueza para vocês que eu não pesquisei sobre o plano de governo do Orreda. Eu até sabia quem era o vice, mas assim, é uma pessoa totalmente inexpressiva. Ninguém nunca ouviu falar do cara, eu acho, aqui. Então, assim, ele já tem o vice, tá, Cláudio? Já tem o vice, sim, já definido. Mas eu não lembro agora o nome, assim como eu também não vi qual é o plano de governo do Orreda, né? Tenho que ser assim bem franco com vocês de dizer isso para a gente não passar uma informação errada aqui, pessoal. Eu encontrei aqui, eu não coloquei na arte, mas eu encontrei aqui o vice da fórmula aí do Orreda, é É o o Robert Silva, advogado isso. também. Então, uma fórmula aí com 2 advogados. Então, tá aí as 3 principais fórmulas, né? As 3 principais candidaturas para essa eleição presidencial lá no Uruguai, no dia 27 de outubro. Em relação ao próprio Orreda, também eu acho que é uma informação válida. O Partido Colorado pertence à coalizão de governo do Lacalle Pou. Exatamente. Então, é aquela candidatura que a gente vê também aqui no Brasil e em outros países, que é uma candidatura mais protocolar, de repente, né? Cumpre mais uma função É, para protocolar, marcar ali a posição, ali, aquela de coisa, repente né? garante os votos também para o legislativo, né? Coisa como a gente vê Ah, e ele muito. faz parte de um partido tradicional, como tu disse, né? O Partido Colorado é um partido tradicional. É um partido tradicional e vai cumprir esse papel nessa eleição, que promete ser uma eleição de novo, né? Que vai, assim, deve ser uma eleição que oponha a Frente Ampla,
né, com Orsi, e o Delgado, o Álvaro Delgado, pelo Partido Nacional. Estou falando isso porque, independente da quantidade de candidatos já, né, formalizados, tudo indica que a eleição vai ficar entre esses dois. E aí, como disse o Cristiano, já no início do programa, sobre as pesquisas de opinião, se a Frente Ampla vai conseguir angariar apoio suficiente para terminar em primeiro turno, ou vai lá para o segundo turno, que é um assunto que a gente vai abordar aqui no programa, só antes de Podemos abordar daqui a pouquinho já. Não, daqui a já vai. Lê aí as mensagens aí, depois a gente já vai. Não, a única mensagem que chegou aqui no YouTube eu vou ler daqui a pouco. No Instagram eu estou pedindo ao pessoal que, se quiser comentar e participar, mande aí a sua mensagem que a gente vai ler. Só não perder, não vamos perder aqui a referência de que é uma eleição presidencial e ao mesmo tempo também uma oportunidade para os uruguaios decidirem sobre plebiscitos, porque você falou de um plebiscito, né, que é isso, exatamente esse plebiscito sobre a reforma ou uma contra-reforma, uma reforma da reforma da Seguridade Social lá no Uruguai. Só que também tem um outro assunto que vai estar sendo no dia da eleição também vai ser discutido, e se a população concorda ou não, que é um assunto que diz respeito à segurança pública, pelo que eu tinha visto, né? Algo sobre a abordagem em casas durante a noite, né? Isso. Exato, então, exatamente. As casas das pessoas durante a noite, se a população concorda ou não com esse tipo de medida, o governo defende essa medida. Eu quero te ouvir o quanto a sociedade estaria, digamos assim, aderindo a essa proposta, porque em relação à reforma da Seguridade, você já falou que a sociedade meio que não está muito a fim de mudar, não. Mas em relação a esse assunto que é um assunto bem sério, né? Autorizar que forças policiais entrem em casas durante a noite, à vontade, Cristiano. Bom, vamos lá então, Cláudio. Em relação à proposta da reforma de Seguridade Social, eles querem mudar 3 pontos, tá? Um deles é fixar as aposentadorias ao salário mínimo nacional, né? Hoje, como eu te disse, quando a gente coloca nessas arapucas, dessas fundos de pensões, a gente tem ganhos variáveis. É assim no Chile, né? Não tem um valor mínimo de aposentadoria, né? E hoje o que está acontecendo no Uruguai, provavelmente é isso, né? Já que estão pedindo um mínimo nacional, então é sinal que os ganhos estão sendo variáveis. Depois, tirar justamente esses fundos de pensões. Eles querem que os fundos de pensões sejam extintos, porque eles entendem que é justamente eles o grande problema. A outra mudança em relação à proposta é mudar a idade da aposentadoria, de voltar a ser 60 anos, porque o presidente Lacadiepou mudou para 65, aí os trabalhadores, né, como já tem sido em outros países, e no Uruguai não poderia ser diferente, o tempo de contribuição tem que ser maior, a idade para se aposentar tem que ser maior, para que o sistema seja sustentável. Por isso que, por exemplo, eles colocaram esse negócio aí de o cara estar desempregado e estar contribuindo para o sistema, né, com uma comissão, né, foi o que eu ouvi de um deputado, de um senador frente amplista, que eles pagam uma espécie de uma comissão a essas agências aí de fundos de pensões para que o sistema se mantenha sustentável, né? Então, assim, são esses os 3 pontos em relação à questão da reforma da Seguridade Social, tá? E assim, num primeiro momento, como eu disse para vocês, eu acho que foi uma pesquisa lá em agosto, né? Mas dava uma aprovação da proposta do sindicato de quase 60%. Mas assim, sabe como é que é, né? Fabricação de consenso, né? Todo mundo batendo, daqui a pouco até os frente amplistas estão divididos. Daqui a pouco, quando vai ver lá na urna, eles vão lá e negam a proposta, né? E como disse o Cláudio, a segunda proposta, né, em relação ao plebiscito é em relação às batidas policiais, né? A abordagem policial nas casas.
porque eles é proibido, né? Não pode, segundo a Constituição, tem que À ter, né? noite, à noite. Isso, à noite, exato, à noite. Não pode. Durante o dia pode, mas tem que ter ali a ordem judicial e tudo mais, né? E então à noite o domicílio ele é inviolável, né? Aqui no Brasil também é muito parecido também, né? Se eu não me engano, no Brasil também é a mesma coisa. De noite, só flagrante, caso em flagrante delito ou outra situação, não lembro, faz tempo que eu não reviso essa parte aí do direito constitucional. Mas, enfim, é uma matéria polêmica, acredito que vai ter adesão, porque, como eu te falei, né, de 6 a cada 10 uruguaios sentem que o país é inseguro. Então, assim, a possibilidade, olhando para esse dado isoladamente, dá para imaginar que há sim um espaço para aprovação. Agora, mesmo que fosse aprovado, Cláudio, eu não sei se a Corte Constitucional iria aceitar, porque não é a primeira vez que o presidente Luiz Lacalle Pou manda um projeto como esse. Ele já fez isso, né? Ele mandou para o Congresso, tramitou, tudo certo, né? E os únicos que se opuseram foi os frente amplistas. O resto, todo mundo votou a favor. Só que a Corte Constitucional daquele país disse: não, isso aqui é inconstitucional. Apresentar os artigos e dizer: não, isso aqui não pode, né? Segundo a Constituição, isso aqui não pode. Mas ele está levando, mas o governo está levando de novo essa proposta, que eu não sei de que iniciativa partiu, de quem partiu, mas está sendo levado novamente à consulta popular esse tema. E, de novo, eu acredito que pode sim ter esse apoio popular, porque há ainda essa sensação de insegurança no Uruguai. Se começa a discutir que no Uruguai começam a aparecer gangues, assim como, por exemplo, acontece lá no Equador, que a gente discutiu, né? Esse pessoal está se espalhando, Cláudio. Então, assim, há essa preocupação no Uruguai. Então, acho que há possibilidade de aprovação, mas acredito, por outro lado, que há um espaço para contestação no tribunal daquele país, e aí eu já não sei se vai passar. Então são dois cenários aí. Em relação à reforma da Seguridade, ainda que pese o que você trouxe sobre 60%, há um ambiente que pode levar a uma derrota do sindicato e desse pleito de uma contra-reforma na reforma da Seguridade, em relação a esse assunto que é muito polêmico, né? Essa autorização para batidas policiais durante a noite em residências é algo que beira muito a propostas que são defendidas pela chamada extrema-direita mundo afora. E aí que tá, mesmo que isso esbarre lá na Corte Constitucional do Uruguai, até lá, num processo eleitoral como a gente está vendo, tem sua relevância e pode também contribuir, eventualmente, para conformar uma opinião positiva em torno da candidatura do Álvaro Delgado, que eu também acho que é interessante quando a gente fala desses plebiscitos, porque como eles serão realizados no mesmo dia da votação, ainda que os candidatos tentem fugir desses assuntos, as pessoas estão mobilizadas para votar nesses assuntos. Então, elas, com certeza, eu imagino que o cara que vai votar, por exemplo, a favor da contra-reforma, né, da reforma, eu imagino que ele vai votar na frente ampla, assim como o cara que é contra mudanças no regime de seguridade social do Uruguai, ele vai votar em candidatos ou do próprio candidato do governismo, né, que é o Álvaro Delgado, ou eventualmente até em candidatos mais à direita. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Sabe, do eleitor que vai votar na frente ampla, que eventualmente também concorde com as mudanças na Seguridade Social, assim como o eleitor que vai votar no Álvaro Delgado, que também concorda que é necessário para combater exatamente isso que você chamou a atenção aqui, das gangues, da formação dessas gangues, e é importante que a polícia tenha autorização para realizar essas batidas policiais durante a noite nas casas lá no Uruguai. Então, não dá para dissociar, né? Ainda que você já tenha falado aqui que os candidatos não estão trazendo abordagens claras sobre esses plebiscitos, mas não tem como fugir disso, já que o plebiscito vai ocorrer
no mesmo dia da votação para presidente no Uruguai. Agora, vamos falar do segundo turno, porque você começou o programa falando das pesquisas, e é impressionante assim, a vantagem que tem a Frente Ampla. É coisa de 15, 20 pontos, a depender do instituto que faz o levantamento lá no Uruguai. Se a pessoa for só se basear na pesquisa, a Frente Ampla já venceu. Eu digo isso porque uma vantagem muito significativa, né? Pensar em 20 pontos. Só que esbarra na questão do segundo turno, porque no primeiro turno, para vencer, precisa fazer 50% dos votos. E a gente viu em 2019 que venceu o primeiro turno, mas não venceu no segundo. O que acontece geralmente no segundo turno lá no Uruguai, ô Cristiano? Que impede, como impediu em 2019, pode de repente até impedir de novo agora em 2024, a vitória dessa frente ampla à esquerda? Bom, vamos lá, Cláudio. Sim, os principais institutos de pesquisas que trabalham lá no Uruguai são o Opcion, o Factum, tem agora o FQQ, né? Tem mais outros 2 ou 3 também que trabalham lá, que tem um trabalho bem, bem interessante. Mas, cara, respondendo a tua pergunta, eu acho que depende muito da candidatura, viu, Cláudio? Assim, eu posso te dizer assim que eu conversava muito com amigos meus que também acompanham eleições latino-americanas. Até tinha um amigo meu que ele morava no Uruguai na época, né? É brasileiro, mora no Uruguai, conversei com ele e tal. E ele falou assim que o sentimento é de que o Daniel Martínez, ele era um cara muito técnico, sabe? Ele não era aquele cara que traz aquela paixão da política, sabe? Ele era um cara assim que não empolgava. Ele não era um candidato forte, né? E eu sempre digo, né, cara, se tu vai levar uma candidatura que não tem força numa eleição, cara, a possibilidade de tu perder é muito grande, né? E eu, assim, tudo bem, eu falei para ti, né, que nos debates, beleza, o Daniel Martínez surrou o Lacaille Pou, mas aí, cara, quando chegou na hora do vamos ver, né, o Daniel Martínez não tinha espaço para crescer muito mais, né? E veja bem, já estavam, a Frente Ampla estava há 15 anos no poder, não tinha, do último governo, não tinha acontecido grandes transformações, né? O Uruguai não respirou áreas assim tão diferentes em relação aos próprios governos da Frente Ampla. Foi tendo uma evoluçãozinha aqui, outra ali, mas nada mudou tão circunstancialmente, né? Então, assim, cara, abriram espaço para um candidato que tinha um legado político, né? Afinal, o pai do Lacaille Pou também foi político de muita força, né? E ele herdou a tradição do pai e ele veio com muita força, sabe, para essa disputa. De onde ele tirou a força inicialmente? Não me pergunte, né, Cláudio? Porque essa é uma pergunta que eu acredito que muitos cientistas políticos se fazem, né? De onde é que vem a força dessa candidatura? E eu te falo com muita tranquilidade, eu não sei de onde é que veio a força do Lacaille Pou. Eu acredito que não tem tanto a ver com o pai dele, né? Que é uma figura popular na, no Uruguai. Não acredito. Eu acho que tem a ver com o trabalho que ele veio fazendo na política, mas eu também não posso afirmar, né? Uma desconfiança que eu tenho, Cristiano, claro. o contexto de 2019, em que havia muitas críticas à esquerda no mundo todo e acabou respingando também na Frente Ampla, você acha que isso também não contribuiu? Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que teve mais a ver, sim, com essa. Acho que teve mais a ver que ele soube se colocar bem no debate, o Luiz Lacalle Pou. Ele fez o discurso que eu estou pedindo aqui, um discurso mais emocionado, um discurso do apelo à emoção. Cara, ele fez isso a rodo. E ele tocou num tema que é tabu, de certa forma, para a esquerda, né? Que é a questão da segurança. A esquerda não consegue trazer rigorosamente nada de resposta. E olha, ô Cláudio, e assim, foi um debate que colou, mas, cara, tu olhando o cenário,
do Uruguai naquela época não era preocupante na segurança, isso que é inacreditável, tá? Não era um cenário preocupante, tá, Cláudio? Isso eu posso falar com muita firmeza aqui para o público. O Uruguai não tinha um cenário de caos em relação à segurança. É isso que a extrema-direita ou a direita tradicional, que é o que faz parte do Lacaille e Pou, né, de eles criarem gatilhos nas pessoas, de criarem sensações, de criarem alguma coisa meio mítica que não existe, sabe? E, cara, infelizmente ele soube criar isso, sabe? Essa atmosfera de que o Uruguai estava mudando, que não era mais um país seguro, que tinha as gangues, que tinha isso, que tinha. Cara, ele criou assim um universo inacreditável. Que quando tu pegava, porque eu lembro que eu lia muito o El País, o Observador, e cara, quando eu olhava, eu digo, não, mas peraí, mas não é esse o mundo que o Uruguai está vivendo que o Lacaille Pou está pintando. Só que, Cláudio, hoje na comunicação é isso, sabe? Quem souber apaixonar mais o público, quem performar melhor, quem souber criar uma narrativa sobre aquele momento daquele país é quem leva melhor. E eu acho que foi isso que levou o Lacaille Pou vencer aquela eleição, e também, né, pelo fato de o Daniel Martínez ser um cara que não era apaixonante, era um cara, pô, era um picolé de chuchu, rapaz, parece o Alckmin, sabe? Parecia o Alckmin mesmo, parecia o Alckmin, cara. E aí, como é que tu vai contagiar? Porque, cara, eu assim, Cláudio, aí eu vou falar uma coisa aqui que tem a ver com o Brasil. Cara, eu assim, eu fico meio indignado, para não dizer outra palavra, quando eu vejo algumas pessoas dizendo, não, mas veja bem, a gente tem que fazer escolhas racionais, que, poxa, não dá para votar pela emoção, a nossa escolha tem que ser racional. Cara, para, não, cara, é por isso que a política tá uma M, porque o pessoal quer ficar só num debate racionalzinho, com os dados bonitinhos. Cara, chega na hora da eleição, tu acha que o eleitor vai estar preocupado com os dados reais, com plano de governo e tudo mais? O pessoal não está nem aí para isso, Cláudio. Hoje, Cláudio, o debate é sobre performance. Não é à toa que nós temos aí, né, o Pablo Marçal aí despontando aí, né, com tranquilidade, né? E aqui o Pablo Marçal é mais fácil de responder porque que ele está lá, né? O Lacaille Pou é um pouco mais difícil porque a gente não acompanha tanto. Mas, Cláudio, hoje a eleição definitivamente não tem mais nada a ver com o debate da melhor proposta, de um projeto que vai dialogar com as massas. Não, esquece isso. O debate hoje é sobre performance. E o Lacaille Pou, apesar de eu achar ele mais comedido em relação a outros debatedores, seja no Brasil, seja na Argentina, estou usando aqui, né, o próprio Marçal, posso usar o Bolsonaro, posso usar o Milei, né? Ele tem uma performance mais fraca, tá? Ele tem uma performance mais fraca. Mas perto do Daniel Martínez, porra, até um Cone, cara, consegue ter uma performance melhor, né? Não sei como é o caso aqui do Yamandu, né? Orsi, não faço a mínima ideia, né? Me parece ser mais tecnicista, mas eu não sei, aí eu vou ter que ver como é que ele vai se sair num debate, né? Mas acho que tem tudo isso, tá, Cláudio? Mas para o segundo turno, Cláudio, o Orsi ele vem crescendo, tá? Ele vem crescendo e acho que tem um pouco a ver com o desgaste do Lacaille Pou. Acho que é aí que ele está crescendo, tá? Nem é pela uma candidatura diferenciada. Eu não sei se ele tem muita diferença do Daniel Martínez, tá? Só o debate vai provar. Vi algumas entrevistas, ele me pareceu um cara mais técnico, né, mais ou menos na linha do Daniel Martínez, mas não tão apagado, tá? O Daniel Martínez realmente, apesar de ser um cara muito inteligente, pô, um cara inteligente pra cacete, né? Fala muito bem, né? Mas assim, cara, é um cara que não empolga, viu? E nós vamos ver agora, né, como é que é o Orsi. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas
Agora, Cláudio, o cenário diferente lá do caso de 2019, o cenário é de uma vitória hoje. A preço de hoje, o cenário no segundo turno é de vitória para a Frente Ampla. Tá? Hoje o cenário é de vitória. E como eu te disse, eu acho que tem muito a ver com o desgaste dos uruguaios em relação ao Lacaille-Pou. Acho que a ideia é, vamos mudar, né? Talvez nem tenha sido ruim, tá? Até porque quem sai aí com 40, a última vez que eu vi ele estava com 46% de aprovação. Não sei como é que está hoje. Mas, cara, 46% de aprovação não é ruim. Tem outros presidentes aí que estão nos 30, 38, 34, 46% de aprovação não é ruim, viu? Então, assim, eu acredito que é muito mais, talvez, um sentimento de mudança, tá, Cláudio? A Frente Ampla não foi ruim, mas digamos que os uruguaios estavam cansados e talvez fosse a hora de mudar. E assim, Cláudio, pode, assim, eu falando isso, pode parecer meio bobo, tá? Mas até alguns jornalistas, em 2019, cientistas políticos famosos lá no Uruguai também diziam isso, que eu estou dizendo agora. Talvez, não que ele fosse uma grande mudança, o Lacaille-Pou, mas talvez os uruguaios só queriam um governo diferente. Né? Havia essa leitura lá no Uruguai, e quem sabe agora não é a mesma coisa, né? Os uruguaios tiveram ali, né, o Luiz Lacaille-Pou, agora como presidente, mas talvez agora eles querem de novo a Frente Ampla, porque não foi um governo ruim, pelo contrário, mas o Lacaille-Pou não deu a resposta e vamos voltar de onde a gente estava para ver o que eles podem dar de resposta com o novo quadro. Eu toda vez que eu escuto isso, eu sei que não é você que está falando, é o que você pôde pesquisar e é o que se falou também em 2019. Me parece muito um discurso assim de engenheiro de obra pronta, sabe? Do tipo, se eventualmente a Frente Ampla vencer, eu vou falar que venceu porque as pessoas deram uma oportunidade ao Lacaille-Pou, não gostaram da atuação, da gestão dele e decidiram voltar. E se eventualmente a Frente Ampla perca essa eleição, eu vou falar que o Lacaille-Pou se mostrou um exímio gestor e por isso que as pessoas decidiram. Eu estou falando porque isso tudo é muito modulado, né? Conforme o resultado. O que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa eleição é o quanto a chamada extrema-direita no Uruguai vai estar mobilizada para garantir, eventualmente, lá no segundo turno, a vitória do candidato do Lacaille-Pou, o Álvaro Delgado, que é quem hoje imaginamos que vai chegar ao segundo turno por ser o candidato governista, por ter a máquina e por representar a manutenção desse projeto. E do outro lado, em relação à Frente Ampla, eu noto que a presença da Carolina Cossi, que é a prefeita de Montevidéu, me parece que vai nesse sentido que você trouxe, no sentido de, olha, é uma pessoa que tem que tem essa paixão pela política, essa pessoa que vai mobilizar a militância, mobilizar o eleitorado para eventualmente votar na Frente Ampla. E em 2019, assim, nada estava conspirando a favor da Frente Ampla. Você citou o Daniel Martínez e tinha o próprio presidente, Tabaré Vázquez, que, assim, coitado, né? Estava numa situação já muito debilitada de saúde. Bastante. Então, tanto é que ele não pôde nem fazer campanha, né? Ele não pôde fazer campanha e ele morreu em 2020, eu acho. Sim. Não foi na pandemia. Isso, acho que foi. Acho que foi. Então, resumindo, não tinha ali nada conspirava a favor da Frente Ampla e o desgaste. E o Mujica também tá doente também, né? E o desgaste de 15 agora. anos. E agora o Mujica tá doente, mas eu acho que a figura da Carolina Cossi e o Yamandu Orsi, eu, pelo que eu vi, ele é um cara muito burocrata. Pelo que eu entendi. Sim, eu também senti isso. Eu vi as entrevistas dele, achei ele bem burocrata, assim. No mesmo, assim, eu senti que ele é uma pegada muito parecida com a do Daniel Martínez.
Mas, assim, vamos ver como é que ele vai se sair nos debates, porque... Eu acho que a grande diferença é o candidato do Partido Nacional. O que o Álvaro Delgado vai fazer? Será que ele vai ter o mesmo traquejo que teve o Lacadipol em 2019 para conformar uma ideia de Uruguai em que as pessoas precisam votar pela manutenção de um projeto? Pelo que eu vi também nas entrevistas dele aqui no YouTube, não me pareceu... Que é o que ele diz, né? Não podemos retroceder. Ele fala isso, né? O Álvaro já falou isso algumas vezes. E também o Luiz Lacalle-Pou também está na presidência, mas também de vez em quando dá um recadinho aqui, um recadinho ali. Não podemos retroceder, né? Que é tudo que eles falam por aí, né? E assim, eles já estão dando umas alfinetadinhas aqui na Frente Ampla. E aí? E o assunto aí da reforma da Seguridade Social? Até quando vocês vão ficar quietos sobre isso, né? Eles já estão dando uma alfinetadinha. Então, assim, Cláudio, a Frente Ampla está com a bomba na mão. Em algum momento, o Yamandu Orsi vai ter que se posicionar, porque senão corre o risco, né, Cláudio? Corre o risco de ele começar a perder pontos nas pesquisas e sabe-se lá o que pode acontecer. Tem que ver qual vai ser o impacto disso. Só para concluir, e aí eu acho que até encaminhar aqui em relação ao programa muito bacana hoje, introdutório, sobre essa eleição lá no Uruguai, o que a gente está vendo, e que me parece que pode até levar a uma vitória da chamada esquerda, da centro-esquerda no Uruguai, é como é fácil, ou seria fácil, fazer eleição, participar de uma eleição como candidato de oposição. Porque, sabe aquela... Mal comparando o tal do pênalti no futebol, em que a vantagem seria do atacante, enquanto o goleiro tem uma dificuldade maior, né? Tanto é que as defesas de pênalti geralmente são defesas que são lembradas, né? Porque é muito mais fácil fazer o gol do que o goleiro defender. Eu acho que isso dá para a gente levar para a política no que diz respeito à eleição também, né? Eu acho que quando o cara está no cargo, ele tem, digamos assim, os instrumentos, os meios para poder garantir a sua vitória. Só que isso passa por também evitar que o adversário, no caso o opositor, consiga, o que disse o Cristiano, conformar a ideia de que sua gestão foi horrível. Porque se o opositor conforma essa ideia, então ele consegue incutir isso na sociedade, no eleitorado, que a sua gestão foi horrível e que a dele, que antecedeu você, foi melhor, cara, mesmo que você tenha todos os mecanismos, instrumentos, você tenha toda a máquina na sua mão, você perde a eleição, como a gente viu aqui em 2022. Quem sabe criar esse imaginário, Cláudio, putz, cara, isso faz uma diferença gigantesca, cara. Porque, assim, muitas das críticas que o Lacalle-Pou fez à gestão da Frente Ampla, principalmente ao Tavares, muita coisa que estava errada. Eu posso te dizer que muita coisa. Algumas coisas ele acertou, tá? Tinha alguns acertos em algumas críticas, mas, assim, ele focou muito nessa questão da segurança, sabe? De criar um Uruguai imaginário que estava, poxa, né? Entregue ao crime organizado e tudo mais, né? Colou, né? Sim. E colou. Ué, aqui na Argentina não fizeram a mesma coisa? A Vitória Villarruel, né, também tentou criar esse cenário. É verdade, existe sim, né, uma questão envolvendo as gangues na Argentina, que realmente está preocupando a Argentina. Mas, cara, não é no território nacional, né, cara? É uma coisa que, tipo, é em algumas províncias. No caso da Argentina não colou isso. Isso não colou. Tigre... Esquerda, sim, não estou nem dizendo se colou, mas ela tentou. Eu não estou nem dizendo se colou. No Uruguai colou. No Uruguai colou, isso, no Uruguai colou. Mas a Vitória Villarruel também tentou isso, né? Assim, na Argentina eu sei que Tigre tem um problema de segurança, né? Tem algumas outras mais outras 3 ou 4 províncias que realmente, assim, vem preocupando bastante. Rosário então nem se fala. Rosário é um problema realmente preocupante. Mas, cara, fora Rosário, Tigre e outras províncias, não é um problema nacional, como, por exemplo, a Vitória Villarruel tentou vender, e até mesmo o próprio Milei também tentou vender essa ideia, né? Eles tentaram fazer algo
um pouco parecido, né? Só que, assim, não colou bem, nem era aquilo que os argentinos estavam tão preocupados. Os argentinos estavam mais preocupados, pô, era com o desastre econômico. O tema era economia, né? Então, É, assim, não colou tão bem, né? Mas aqui no não, Uruguai, sim. eu tô, desculpa te interromper, porque, cara, ela tem esse perfil, ela é uma Sim. figura ligada aos segmentos militares da Argentina, tem tudo isso, só que isso definitivamente não colou, não entrou na eleição, diferente do Uruguai, que em 2019 a cobertura só se falava em segurança pública no Uruguai. A Inclusive, cobertura só né? falava disso. Inclusive lá nas fofoquinhas lá dos periódicos argentinos, já, o pessoal já tá falando lá que tá rolando uma insatisfação entre alguns membros da coalizão do governo, já estão pensando na Vitória Villarruel para 2027, dizem que o Macri tá meio assim com o Milei, mas é aquilo, né? O jornalismo argentino tem um pouco disso, né? A gente sempre fica com um pouquinho de pé atrás, até onde as coisas são verdade, né? Porque na Argentina tem muito desse negócio, desses jornalismo que mistura um pouco de entretenimento, sensacionalismo, né? Mas, ô E Cláudio, fora, deixa eu fora que eles só... têm dado. Só agradecer aqui ao Thiago Henrique, ao Gilvan Bezerra, que passou aqui falando para a gente fazer o M, e agradecer ao Não Diego vamos fazer falando nada. também sobre. Falando aqui da cassação do Glauber Braga, só para dar informação, hoje, decisão da Comissão de Ética, né, da Câmara dos Deputados, 10-2 para o prosseguimento de um pedido, né, de cassação Sim, contra o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e também a ameaça, né, formalizada lá pelo deputado Alexandre Leite, aqui de São Paulo, de pedir à mesa diretora a cassação do mandato e olha, via liminar, né? Então, assim, um negócio muito sério, como disse o Glauber Braga lá, denunciando que isso não ocorreu nem na ditadura militar. Então, a gente está acompanhando também, Diego, essa situação do Glauber Braga, e vai aqui o nosso apoio, ainda que o nosso espaço seja bem pequeno, mas todo o nosso apoio, pelo menos da parte aqui do canal da Prática Política, ao Glauber Braga nessa luta, que é uma luta pessoal no que diz respeito ao Arthur Lira, né? Tá muito claro que o Arthur Lira está utilizando do poder que ele tem na Câmara dos Deputados para influenciar nessas decisões no que diz respeito a caçar mesmo o deputado, o mandato do deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro. À vontade, Cristiano. Então, bom, vamos lá então para os destaques finais, né? E eu separei aqui algumas coisas, né? Por exemplo, assim, tem, né? A gente falou aqui, né? Dos 3 candidatos ali que estão na disputa, né? Tem o candidato mais à esquerda, né? Tem um candidato mais à esquerda, que é da Unidade Popular, né? E aí eu quero destacar aqui, né? O Gustavo Saller Laurier, né, que é do Identidade Soberana. Ele chegou, esse cara é uma figura, tá? Ele é um candidato nacionalista, tá? É um candidato assim que tem algumas coisas que eu até concordo, mas assim, cara, ele abraça umas loucuras de contra a maçonaria, globalismo. Cara, assim, ele tem umas doideiras assim que vou te falar. Esse partido, o Identidade Soberana, ele é um partido tipo partido judicialista, né? Um partido pega tudo, né? Que eles chamam de transversal, né? Lá no Uruguai, né? Que é esses partidos que não se colocam nem à esquerda nem à direita, né? Ele não gosta desse tipo de caixinha, né? Ele mesmo diz isso, né? E ele chegou a dizer num programa uruguaio que eu vi aí que o Yamandu era um candidato do imperialismo dentro do Uruguai. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Mas assim, do Gustavo Salles, cara, pode sair algumas ideias até que tu aproveita, mas assim, tem algumas coisas meio doidas, tá? Agora, Cláudio, para a gente encerrar, trazer aqui informação, né, para o nosso público em primeira mão, que, ó, que o capeta te espete até a eternidade. Se foi Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, né? Tão envolvido em várias polêmicas, não só quando foi presidente da República, mas depois, né, com
ideias aí de soltura, né, com a Keiko Fujimori fazendo muita polêmica durante o período eleitoral, e, poxa, eles falavam aí de liberar o cara, de fazer um perdão presidencial caso a Keiko fosse vencedora, né? Mas agora, se Deus quiser, Capetinha vai estar lá, ó, espetando ele eternamente, porque esse não vai deixar saudade nenhuma, né, Cláudio? Esse daí definitivamente não tem nem como. Enfim, né? Tem um maluco para tudo, né? Mas esse definitivamente não deixa saudade nenhuma. Notícia de primeira mão, então, aqui, né? O Cristiano trazendo aqui pra gente no finalzinho do Espaço Trabalhista a morte do ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, ditador, né? Não só presidente, mas uma figura desprezível. E o pior não é só o que ele fez, o pior é quem ele deixou em terra, né? Porque tem a Keiko Fujimori, tem que ficar de olho. E o outro. E tem o outro. E tem o outro também, é isso? Tem a Keiko eu conheço, o outro eu não conheço. Quem é o outro? Não lembro também o nome. Ninguém lembra muito, né? Mas o pior é que deixou. Deixou dois herdeiros políticos. Dois que eu herdeiros saiba, né? que reivindicam, né? Porque reivindicam. Poderiam, não é porque são filhas, essas pessoas não é porque elas são filhas do Alberto Fujimori que elas devem trilhar esse caminho, mas elas reivindicam o que o pai delas, dessas pessoas fizeram, né? Tanto a Keiko Fujimori como esse outro Fujimori aí. Cara, essa é aquela notícia assim, é a notícia de última hora que é muito positiva, né? Querendo ou não, porque, de novo, procurem saber o que fez Alberto Fujimori no Peru, quem foi ele, para que vocês tenham uma dimensão, quem não conhece, mas eu imagino que boa parte do nosso público já conheça, né? A trajetória dele. E o pior é como a gente tá falando aqui, né? Deixou a Keiko, deixou esse outro aí, que reivindicam o que o pai fez no Peru. Cara, essa notícia de última hora aí do Cristiano Araújo, para a gente encerrar aqui o Espaço Trabalhista dessa semana. Quero agradecer a quem acompanhou ao vivo, quem vai acompanhar depois também. Agradecer mesmo, agradecer aqui ó, no Instagram, várias pessoas que entraram, passaram, assistiram a transmissão, né? Kenji Fujimori é o nome do outro. Então é a Keiko Fujimori e o Kenji. E o Kenji. E ele reivindica o que o pai fez, é isso? Sim. Entendi. Então tá aí, os dois Fujimoris que continuam em vida e que merecem toda a nossa atenção. Agradecer a quem acompanhou pelo Instagram, agradecer a quem acompanhou aqui pelo YouTube, reforçando o convite para se inscrever tanto no canal da Prática Política, como também no canal Em Nome da Rosa aqui no YouTube. Tem na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem o arroba para você clicar e ir direto lá para o canal Em Nome da Rosa, que é o canal do companheiro Cristiano Araújo aqui no YouTube, e também acompanhar nas redes sociais Em Nome da Rosa, né, tanto no Instagram, enfim, nas mais diversas redes sociais, TikTok e tal. É bom que você acompanhe. Eu recomendo fortemente, assim como também recomendo que você se inscreva aqui no canal da Prática Política e se gosta de podcast, procure por da Prática Política no Spotify para acompanhar o nosso conteúdo, todo o conteúdo na versão podcast. Muito obrigado, Cristiano, mais uma vez. Muito obrigado a todos, muita saúde. Voltamos na próxima, gente. Valeu, tchau.